Bom dia, eu sou a Bárbara Buchala, economista do Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 15 de janeiro. O índice de preço ao produtor nos Estados Unidos subiu 0,2% em dezembro ante novembro, menos do que o mercado esperava e com alta de preços desacelerando de um mês para o outro. Os preços de gasolina foram destaque no mês, puxando a inflação de energia e o índice final para cima. Excluindo preços voláteis, como de alimentos e energia, o núcleo do PPI ficou estável na margem, também aquém do esperado. Contabilizando o resultado de dezembro, a inflação no atacado encerrou o ano passado com alta de 3,3%, mais forte do que em dezembro de 2023, que havia sido de 1,1%. O resultado da inflação ao consumidor, o CPI, será divulgado hoje. A surpresa baixista com a inflação ao produtor trouxe alívio para os retornos das treasuries mais curtas e para o dólar em âmbito global, enquanto o mercado precifica o que o Fed fará em suas próximas reuniões de política monetária, se manterá os juros estáveis ou entregará novos cortes nas taxas. As bolsas de Nova York encerraram mistas, levando em consideração também as incertezas em relação à política comercial a ser implementada pelo próximo governo norte-americano. Ontem houve realização de lucros nas cotações do petróleo, enquanto os preços do minério de ferro seguiram subindo, o que beneficiou ações do setor metálico na bolsa brasileira. O real também se valorizou e a diminuição da taxa de câmbio e o recuo dos retornos das treasuries puxaram os juros futuros no Brasil para baixo, em mais um dia de ajuste após a forte elevação ao longo de dezembro. Mesmo assim, a percepção de risco fiscal segue presente, e o mercado também monitora propostas que podem gerar pressão adicional sobre as contas públicas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ontem que a reforma tributária da renda só será submetida ao Congresso após a votação dos novos presidentes da Câmara e do Senado. Segundo ele, a reforma será composta por várias propostas e que não necessariamente serão encaminhadas em conjunto, mas conforme forem sendo finalizadas. O ministro também mencionou que aguarda a votação do orçamento de 2025, que deveria ter ocorrido no ano passado, e que o impacto da isenção de imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos está sendo calculado pela Receita Federal e terá compensação. Embora vigente desde 2024, a renúncia de receitas com a isenção deve ser maior que a observada no ano passado, visto que o salário mínimo foi reajustado para cima. Hoje ainda conheceremos, além do CPI nos Estados Unidos, o Índice de Atividade Industrial do Fed de Nova York. O Fed também apresenta o livro bege, que detalha a avaliação do cenário econômico norte-americano por cada uma das distritais da autoridade monetária. O relatório mensal do OPEP, apresentado à noite, pode afetar os preços do petróleo, enquanto o início da temporada de balanços nos Estados Unidos deve movimentar os índices das bolsas. E no mercado brasileiro, os destaques do dia serão o volume de serviços prestados em novembro e o resultado primário do governo central do mesmo mês. Na Europa, a inflação ao consumidor do Reino Unido foi divulgada há pouco, desacelerando em dezembro em relação a novembro, de 2,6% na taxa anual para 2,5%, e contrariando as expectativas por aceleração. O núcleo da inflação, que é uma medida menos volátil, também arrefeceu, o que alimenta expectativas por reduções adicionais nos juros do Banco da Inglaterra. Na zona do euro, a produção industrial confirmou as projeções, ao avançar 0,2% de outubro para novembro, mas segue caindo 1,9% em relação à produção de novembro de 2023. O país com o maior parque industrial da Europa, a Alemanha, registrou PIB negativo